Eu posso estar ultrajado aqui de um personagem, mas aqui a palavra de Deus ela é viva e eficaz. E ela não volta vazia, de maneira alguma. Olá, irmãos, você já me conhece, Pai do Senhor, sou o Tonho. Estou aqui para relatar, algumas coisas que na vida do ser humano acontecem. Eu fico analisando a Bíblia Sagrada, eu fico olhando a Bíblia Sagrada e vejo que os grandes homens de Deus, aqueles que estão lá descritos na Bíblia, aqueles que estão lá na narrativa da Bíblia, eu vejo que todos eles, aqueles que foram governadores, aqueles que foram reis, aqueles que, enfim, que têm uma história para contar, uma história de sucesso e de fama no mundo inteiro, e até hoje são citados e falados como grandes homens de Deus, como grandes líderes, do povo. E eu fico analisando o que as pessoas contam. Vou pegar aqui um exemplo de José do Egito. Muitas pessoas começam a narrativa falando de José do Egito, enfim, saciou a fome do povo, era um homem sábio, enfim. Muitas pessoas gostam de falar só do governador José do Egito. Mas as pessoas muitas das vezes não falam da onde José saiu de verdade, porque José não nasceu no Egito, ele não nasceu como governador, ele não cresceu ali na casa daquele governador da época. Ele tem uma narrativa de história. Todos nós temos uma narrativa de história. Temos um contexto na nossa vida. E eu fico analisando a vida de José. Antes da fama, antes do sucesso, antes de ser conhecido como o governador do Egito. E o que eu vejo, na verdade, é uma história de sofrimento, uma história de batalha travada. Vejamos José na sua adolescência, sendo ele um dos irmãos mais novo. Ele tem aquele sonho, e eu não quero estender muito aqui. Primeiro quero agradecer a todos vocês que estão me ouvindo, assistindo, estão aqui. Eu vejo que o que é que acontece? Na sua infância, na sua adolescência, eu vejo a grande rejeição dos seus irmãos para com José. E vejo os seus irmãos tramando contra a vida de José, querendo atrapalhar os sonhos de José, para que não venha dar certo. E o que eu vejo aqui? Eu vejo, mesmo dentro da família de José, eu vejo pessoas invejosas. Dentro da nossa família não é diferente. Existem pessoas invejosas. Você até não tem nada, mas você tem um ânimo, você não pode até não ter nada financeiramente, mas você é um cara batalhador, uma pessoa batalhadeira, uma pessoa que tem uma expectativa de vida, uma pessoa que tem projetos, que tem planos, que pode sim ter um futuro brilhante. E as outras pessoas, às vezes dentro da nossa família, não aceitam isso. Na nossa família, na nossa vizinhança, na nossa igreja, no ministério onde nós estamos. Eu posso estar ultrajado aqui de um personagem, mas aqui a palavra de Deus ela é viva e eficaz. E ela não volta vazia, de maneira alguma. Então o que eu quero falar para vocês, até tentaram sim atrapalhar os sonhos de José. Traíram José, lançaram ali naquele poço, enfim. Colocaram ele lá embaixo. Era assim para desanimar de tudo. Mas José mantém-se firme na presença de Deus. Ele vai sendo vendido como escravo, foi para o Egito, enfim. Houve-se uma trajetória de vida até chegar onde ele chegou. O que eu quero dizer com isso para você que está me assistindo, para você que está vendo, ouvindo aqui, o que eu quero falar para você é que não importa o teu sofrimento, não importa a sarjeta onde você vive, eu quero falar para você que é para você pegar todo esse seu sofrimento, toda essa sua história, essa bagagem que você tem e ver que tudo isso tem-se um objetivo. Você está se tornando mais maduro, mais preparado para poder liderar um povo, para estar à frente de um povo. Você tem que saber que Deus ele operou, a gente pode olhar na narrativa bíblica, aqui na narrativa bíblica, que Deus operou grandes milagres no deserto. E é no deserto que a sua história muda, em meio ao sofrimento que a sua história muda. Eu, como todos sabem, dormi no banco de praça, fui drogado,
já comi comida do lixo, já foram lançadas muitas palavras contra a minha vida, dizendo que eu não chegaria a lugar nenhum, que eu não seria ninguém na minha vida. Mas eu quero falar uma coisa para vocês. Hoje é onde estou, como as pessoas me veem. As pessoas me olham como um líder na minha vida profissional, como um líder religioso, como uma pessoa da sociedade, um pai de família, ainda que seja cheio de defeito, porque perfeito mesmo é só Deus. As pessoas dizem que ser eu é fácil, com a vida que eu tenho é fácil. Ah, você tem uma família, você tem um bom trabalho, ah, você é isso, você é aquilo, enfim. Você mora ali, você mora bem. Quer dizer, as pessoas conhecem o meu presente, não conhecem o meu passado, não conhecem a minha história. As pessoas veem, olham para você no momento que você está passando esse momento de dificuldade, de tribulação, de algo que não está sendo suportável. Mas elas não sabem de onde é que você veio. Ela não sabe o que você está passando no momento, é para que o nome do Senhor seja glorificado através da sua vida. Eu fazia um trabalho que agora, eu dei uma parada por um tempo, mas eu fazia um trabalho que era gravar CD, agora na época de CD, no tempo de CD. Eu gravava alguns CDs, baixava alguns raps, alguns funk, gospel, né, evangélico. E aquele CD com rap e funk eu dava para alguns bandidos, alguns malandros aí na rua, eu distribuía para ele. E tive um retorno muito bom de alguns deles. Eles falando que, ô fulano de tal, aquele CD que você me deu é um CD que mudou a minha vida, o rap tal, o funk tal mudou a minha vida. Apesar de ser um rap, apesar de ser um funk, mas tem uma letra e a palavra do Senhor ela não volta vazia, e através daquele funk e através daquele rap Deus mudou a minha história. O que eu quero falar para você é simples. Não importa o jeito que você se veste, não estou falando para você andar nudo, não tem nada a ver com isso. Se você está numa roupa boa, num tênis bom, ou se você tem um carrão, ou se você tem uma motona, ou se você tem uma bicicleta, ou se você anda a pé, ou se você às vezes dorme no banco da praça. O importante é quem te protege. O importante é quem está com você. O importante de verdade é aquilo que Deus preparou para você viver futuramente. Deus tinha um governo para José e o entregaria de uma forma ou de outra. Mas havia mais rápido para que José se tornasse um bom governador. Foi a traição, foi ser vendido, foi ir para o cárcere, foi ir para a prisão até chegar no governo. Então, se você está sendo desprezado, massacrado no seu ministério, no seu serviço ou na sua vida social, pense que tudo isso é uma bagagem. Você está sendo preparado para o que Deus tem para a sua vida. Muito obrigado e Deus abençoe vocês. Eu saí do banco de uma praça, dormia no banco de uma praça em Ribeirão Preto. Eu dormia ali. Ali era a minha casa, a minha cama e o meu guarda-roupa que eu botava as minhas coisas debaixo do banco. Durante o dia, eu saía na cidade de Ribeirão Preto a buscar algo, que nem eu mesmo sabia o que era. Às vezes drogado, às vezes bêbado e drogado, dá no mesmo, e às vezes sóbrio. Mas as palavras que lançavam contra a minha vida, eu não a esqueci até hoje. Até que um dia, no caminho de Emaús, eu encontrei com um homem chamado de Cristo, e ele mudou a minha história. Cristo muda a tua história. Deus muda a tua história. Não existe o ser humano perdido para Deus. Se Deus quiser resgatar, Deus resgata. Na sarjeta, nas drogas, na prostituição ou até dentro de um presídio. Quem julga e condena é o homem. Mas Deus, Ele absolve. Deus perdoa. E se você está sendo perdoado agora, você pode ter sim uma nova vida em Cristo. Porque quando Cristo liberta, verdadeiramente sois livres. Não importa se estou pregando aqui hoje numa casa, não importa se eu estou numa praça, não importa se estou numa igreja, num púlpito bem chique. O importante de tudo isso é a presença de Deus. Existem igrejonas, púlpitos bonitos, chique e que não tem mais a presença de Deus. Existem casas lindas, maravilhosas, que não tem mais a presença de Deus. Existem homens de terno e gravata e homens que aparentemente são religiosos, mas eles não têm mais a presença de Deus. O importante mesmo é a presença de Deus. O homem pode ser o mais milionário. Se ele não tiver a presença de Deus, é o mais pobre, desgraçado, nu, sujo e pobre, e miserável.
Mas se o homem, ainda que mora numa casa simples, ainda que não tenha nenhuma bicicleta para andar, ainda que esteja de chinelo, mas se ele tiver a presença de Deus, ele tem tudo na vida. Deus abençoe vocês.